Olá, novamente. Agora já adentrando um pouco, ou antecipando um pouco algumas possibilidades de interpretação, digamos, da teoria do Estado no século XXI. Ok? A gente vai perceber um pouco de Brasil em algumas, em outras nem tanto. Então, assim, já nos endereçando ao conteúdo preliminar a ser abordado, iniciaremos com 10 linhas diferentes entre si e que buscam legitimidade em suas construções analíticas, teóricas, acerca da presença, da atuação ou não do Estado na vida institucional, no espaço público da política e na vida privada de todas e todos. Como eu expliquei na abertura, a gente segue um roteirinho, né, para não se perder e não ficar procurando, né, pela memória, ok? Peço não desculpas, mas justifico o fato de estar fumando aqui, porque é remoto, né? Estou em casa, no meu escritório, e obviamente não faria isso na aula se fosse presencial, ok? Pois bem, listei 10, né? O primeiro, alguns determinam que o Estado já sucumbiu diante da globalização e do poder econômico das grandes corporações. A soberania, um dos pontos do tripé de sustentação do Estado moderno, isso desde o Renascimento do século XVI, estaria totalmente arriada desde o século XX. Muitos dizem que o Estado já morreu, só falta sepultar, né? Outros, número 2, avaliam que os contornos do Estado moderno modificaram-se ao longo dos séculos. E no século XX, são ajustados aos novos problemas, novos entre aspas, dada aquela modernidade tardia que sempre se repete em alguns aspectos do passado no presente. Todavia, a base elementar permanece, e aqui apenas alguns exemplos. O fato de se ter uma Constituição, de haver limitações ao poder, monopólio do uso legítimo da força física, em que pese a milícia crescer muito no país, a regulação da economia, ainda que a Avenida Paulista seja soberana nesse sentido, a organização das Forças Armadas, ainda que essa também tenha uma projeção gigantesca no Poder Executivo. Terceiro, alguns buscam respostas na tipologia clássica, por exemplo, a fim de explicar ou explicitar a onda conservadora e retrógrada que atinge o mundo todo e o Brasil também, né? Evidentemente. A exemplo da própria eleição nos Estados Unidos. Daí se dedicam a avaliar a eficácia ou não do chamado sistema de freios e contrapesos, como uma regulagem institucional, mas também como desvio autoritário original. É o caso, por exemplo, de quem investiga de forma crítica o autoritarismo reticente nas estruturas políticas estadunidenses. Um exemplo é a nomeação do próprio juiz, né, que é o ministro do STF, como ocorre lá e como ocorre aqui. E a quantidade de debates e de controvérsias que isto suscita. Porque como é que você escolhe o seu juiz, né? 4. Outros dedicam-se a observar a reincidência de fenômenos políticos do século XX no século XXI. O fascismo europeu, por exemplo. Sobretudo em países periféricos, como é o caso do Brasil. Mas será que é fascismo? Será que é uma onda reacionária, interligando-se entre poder, aí no sentido mais institucional, e cultura social, que alguns denominam de cesarismo, lembrando lá de Caio Júlio César, de Roma? Afinal, entre populismo de direita, a exemplo do Estado patriarcal brasileiro,
presta infinitos serviços de acordo com os interesses das classes dominantes e do capital financeiro predominante. Será esse o cerne da questão? Qual é a sua opinião? Fascismo ou cesarismo? Alguns, quinto, destacam a necessidade de se voltar a analisar os clássicos do Estado. Vou listar alguns: Hobbes, Locke, Montesquieu, Hegel e Marx. E os clássicos da própria teoria do Estado, um jurista alemão chamado Jelinek, ou Jelinek. Além dos clássicos que fazem a ponte entre constitucionalismo e teoria do Estado. Aqui vou citar apenas um também, um jurista chamado Levenstein, que por si decorre um curso inteiro, dado o número de controvérsias que ele levanta. O objetivo, neste caso, é encontrar pistas do passado que ainda ressoam como portas abertas no presente. Há muitos que se dedicam a esta abordagem. Eu lembro de Norberto Bobbio, né? O filósofo italiano, não há muito tempo falecido. Alguns, sexto, por outro lado, falam em estado pós-moderno. Será que existe um estado pós-moderno? Será que o nível ou o grau de contradições não é por si muito elevado, a ponto de abalar a própria ideia de Estado moderno, que seria de um Estado centralizado? Outros, por sua vez, falarão Estado de direito democrático de terceira geração. A gente vai poder procurar entender um pouquinho melhor o que é essa terminologia. Sétimo, outros destacarão problemas formais da democracia, mas sempre como problemas reais, com destaque à formação da opinião pública pelas redes sociais e sua manifestação, o seu contágio, no sufrágio universal. São as fake news, né? Desde o caso Brexit. A observação neste caso é que se trata de análise vinculada a um dos objetos da ciência política, pela forma aqui dos sistemas políticos, como chamam os cientistas políticos, e não exatamente como poderia ser um objetivo analítico das teorias do Estado. Ou seja, estaríamos falando mais de ciência política do que de teoria do Estado. Oitavo, alguns ainda farão uma investida contra o próprio Estado, ocupando-se prioritariamente dos aparelhos repressivos. Tudo isso em meio à imensa crise social, o caos político, a pandemia e a própria deslegitimação do poder público. À esquerda, trata-se de uma crítica de que o Estado ou o poder político atende a fins exclusivos, como se fosse, na linguagem de Marx, no Manifesto do Partido Comunista, um imenso escritório da burguesia. Ou seja, o que é o Estado? Um escritório da burguesia. Ponto. E no Brasil não seria muito difícil de nós observarmos esta ocorrência. À direita, sob esta análise, vemos de que forma o próprio Poder Executivo faz desabar todos os dias ações cada vez mais regressivas e repressivas, além de cuidar institucionalmente do desfazimento do próprio poder público, o Estado agindo contra a ideia de poder público e contra a realidade do poder público, quando deveria estar voltado à garantia dos direitos humanos fundamentais e ao revigoramento desse mesmo poder público, agora atacado violentamente desde dentro, como um anúncio claro da falência das políticas públicas e dos serviços públicos, por exemplo, retirando cada vez mais recursos da educação pública ou passando literalmente um trator, uma boiada, sobre a legislação ambiental, como tentou fazer o ministro do Meio Ambiente. Apenas alguns exemplos. Nono, alguns tendem a conjugar esforços a fim de se garantir um mínimo de condições institucionais, como a preservação da Constituição de 88 e do Estado de Direito. Vocês ouviram aí minha gatinha, né? Está chegando.
mesmo sabendo-se que a democracia e a república ambos sofrem sérios riscos se nós continuarmos neste caminho percorrido até este momento, ou seja, 2020. 10º, mas não por ordem de importância, por fim, outros buscam entender quais desafios da realidade atual não se mostram exclusivos do nosso tempo e nem do nosso país. Exemplo do racismo, do machismo, da misoginia, da homofobia, da supremacia branca, do fascismo. No entanto, avaliam que as estruturas do poder público, ou poder político, como o Estado mais amplo, têm amplas e complexas relações com a formação social brasileira, em que surgem espasmos culturais do escravismo, lembram? Modernidade tardia, o passado que se reflete. Então, espasmos culturais do escravismo, do elitismo, o desprezo pelas mulheres, pelos pobres, indígenas, caboclos, nortistas e nordestinos, pardos e negros, quilombolas, mamelucos e cafuzos, trabalhadoras e trabalhadores do campo e da cidade. Ou seja, o próprio Estado detesta o povo brasileiro. Pelo menos o povo não branco, não rico, dominante, machista, impositor do domínio dos valores do capital sobre o humano e o meio ambiente. Indo para o fim, mais uma vez é importante ressaltar que essas 10 linhas são apenas ilustrativas. Não se dedicam a narrar todas as possíveis análises com que se debate a presença ou não do Estado na vida do homem médio em sua vida comum. Lembram do conceito lá originário, nós todos? Seja sob o comando dos aparatos repressivos, regressivos do poder, seja o desejoso, mas faltante, império da lei, que deveria dirigir as políticas públicas e zelar pela Constituição de 88, com relevo absoluto do princípio da dignidade da pessoa humana. É isso, primeira aula. Obrigado, até a segunda.